Atos capítulo 10. Diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja o que esse homem fazia: ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. Esmolas é dar alguma coisa a quem tem necessidade. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Agora, pois, envia um homem a Jope. Manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Agora, pois, envia um homem até Jope e manda chamar Pedro. Este está com um certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Para um pouquinho aqui, irmãos. Olha o que diz aqui, o verso 7 e 8. Diz que esse homem, ele recebeu uma visão do céu. E nessa visão, ele tinha que enviar alguém para chamar Pedro. E diz que assim que ele recebeu a visão, no verso 7 e 8 diz: retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Então ele obedeceu prontamente. No dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Deus falou com um, Cornélio. Agora Deus está falando com outro, Pedro. Por quê? Porque Deus está juntando uma conexão. Deus avisou algo para Cornélio, que não conhecia Pedro, e agora Deus está avisando para Pedro. Verso 10 diz assim: tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, uma visão. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Deus está falando assim para ele: Pedro, levanta, mata e come. Ele falou: de jeito nenhum. Sabe o que é isso, irmãos? Eu e você. Lembra de Pedro, alguém como eu? Está ali a mensagem, ali atrás. Lembra de Pedro, alguém governado pela religião? Deus está falando para ele: você está vendo esses animais? Sim, estou vendo, Senhor. Então estou te dando uma ordem, Pedro. Levanta, mata e come. Ele falou: nunca. Vou comer isso aí? Vou comer porco? Porco é imundo, Senhor. A nossa religião não come isso. O nosso costume não aceita isso. A nossa prática, os nossos hábitos, isso não é permitido. E aí o Senhor diz assim: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum, não faça tu imundo o que Deus purificou. Aleluia. O Senhor está falando para ele: como é que tu chama de imundo aquilo que fui eu que fiz?
Como é que tu fala que é imundo aquilo que eu santifiquei? Continuando, verso 16, aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Sabe quantas vezes que o Senhor teve que mostrar para ele? Quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Depois da terceira vez, aí ele creu, né, Marquinhos? Ele disse, glória a Deus, Senhor, agora eu creio. Depois da terceira vez que Deus falou, está vendo a visão? Ele, sim, eu vejo, mata e come. Não, Senhor, não posso. Irmãos, como é que eu discuto algo com Deus dessa forma? Mata e come, mas isso é comum e é impuro. E o Senhor falou, isso é o que você diz, não é o que eu digo. Eu estou dizendo que isso é algo que eu fiz, eu purifico, eu santifico. Pode comer. Ele diz, não. Primeira vez, não. Segunda vez, não. Terceira vez, não. Aí na terceira vez o Senhor fala, eu vou desistir de você, cara. Aí ele fica pensativo, será que é, será que não é? Aí, os caras que Cornélio tinha enviado para que fosse chamar ele, bate lá na porta. Sabe o que Deus estava falando? Que ele ia ter que sair do seu sistema. Que ele ia ter que sair do seu mundinho. Que ele ia ter que sair da sua religião, do seu achismo. Sabe, do projeto que ele traçou para seguir a Deus. Esse é o meu projeto. Essa é a minha cartilha de caminhar com Deus. Deus vai tacar fogo nela hoje, em nome de Jesus. Porque não existe uma cartilha racional, querido. Foi falado isso hoje aqui pela manhã. Mário ministrou nesse sentido. Nós estamos cultuando ao Senhor no raciocínio, no racional. Temos conhecimento. Temos o conhecimento da palavra, mas racional. Não conseguimos colocar isso para fora. Não conseguimos ter a sabedoria para fazer com que isso seja prático na nossa vida. Sabe o que está acontecendo? É porque Pedro ia ter que sair dali, ia ter que ir lá ministrar com Cornélio, porque Cornélio era um gentio. Cornélio era um centurião. O que é centurião? Centurião é um comandante que cuida de 100 soldados, e ele era romano. Cornélio era romano. E morava onde? Ele estava em Cesareia, Cesareia da Palestina, que foi capital da Judéia por um tempo. Ele estava em Cesareia. Sabe o que Deus estava fazendo, irmãos? Sabe quem converteu esse homem? A Bíblia não fala a respeito de Cornélio, se alguém anunciou o Cristo para ele, mas eu creio, irmãos, que o próprio Deus, assim como Deus veio com uma visão para Cornélio, e Cornélio viu aquela visão, o próprio Deus estava ministrando na vida de Cornélio, um ímpio. Sabia que Deus tem levantado, trazido à luz muitos padres, assim, muitos judeus, lá em Israel, lá em Jerusalém, judeus ortodoxos, eles estão se convertendo sozinhos, porque Deus está visitando eles em sonhos, e está trazendo eles para fora, trazendo eles para junto do Messias. Muitos judeus estão se convertendo, padres estão se convertendo, pessoas estão se convertendo dentro da igreja católica, e conhecendo a luz e a verdade. Sabe, e Cornélio estava nesse sentido. Ele era alguém que era fiel, um bom pai, ministrava com os filhos, bom esposo, amava a esposa, ministrava com a família, sustentava o órfão e a viúva nas suas necessidades, cumpria a lei sem conhecer a lei. Ele era mais zeloso do que muito crente, cumpria a lei sem conhecer a lei, esmolava, guardava os filhos. E o Senhor olhou e falou, esse cara, esse Cornélio, esse cara vai dar um bom servo meu. Eu vou dar um jeito de, sabe, de trazer ele para perto de mim. E o Senhor começou a visitá-lo. E numa dessas visitas, o Senhor aparece nessa visão e diz, Cornélio. Ele diz, pois não, Senhor. Cara, eu estou me agradando de ti. Sabe, tu tem um caráter, tu tem uma motivação, tu tem uma família. Cara, tu cuida dos pobres.
E ele fala assim, mas tu precisa de alguém para te ajudar, porque tu é romano. Faz o seguinte, vai lá e chama Pedro. E agora ele tinha que convencer Pedro, né, irmãos? Porque ele queria falar com Pedro, mas Pedro não queria falar com ele. E aí que está o problema da igreja. Como assim, pastor? Nós estamos, querido, gastando mais tempo. Nós estamos gastando mais tempo com quebrar a religião dos crentes do que com trazer os perdidos para dentro da casa do Senhor. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos nos distraindo mais. Nós estamos mais envolvidos, mais distraídos, mais comprometidos, perdendo mais tempo em quebrar a religião dos crentes, em mudar a mentalidade da igreja, em arrancar todo o lixo que que nos foi inserido num tempo, do que em cuidar das pessoas lá fora, em socorrer o órfão, a viúva e o necessitado, em ministrar o evangelho, como foi pregado aqui no sábado à noite, como Jonas, em um dia ele ministrou para uma cidade de 120 mil habitantes, e ela se converteu em um dia. Por quê? Porque ele saiu e foi. Mas nós estamos tão envolvidos, querido, com a igreja e com essas coisas. Aí sabe o que Deus está fazendo? Deus está indo sozinho, irmãos. É igual a mula de Balaão. Deus está falando pelas pedras, falando pelas mulas. Deus está usando o ímpio para ganhar almas. Deus está usando o filme para ganhar alma. Irmãos, o maior evangelista da última década é Paixão de Cristo, é o filme do Mel Gibson. Foi o maior evangelista da última década. Ninguém ganhou tanta alma igual o filme que o ímpio fez. Sabe por quê, irmãos? Porque as pedras, elas estão clamando. Sabe qual que é? Sabe assim o que eu sinto no meu coração, irmãos? Que nós estamos num avião. Um avião potente, turbinado, um avião que cabe uma multidão dentro. Sabe, e esse avião ele precisa decolar. Esse avião ele precisa decolar. Amém? Aleluia. E ele vai decolar, irmão. Em nome de Jesus ele vai decolar. O que me parece é que quando a gente entra e o piloto senta na posição, e as aeromoças vão lá e fazem os cheque de porta, cheque de não sei o que, aquelas coisas todas, e dão os avisos, e todo mundo aperta os cintos e sobem as portas e ligam as turbinas, e quando nós vamos, parece que vem uma mensagem lá da cabine de comando dizendo: espera aí, ficou alguém para trás, espera mais um pouco. Como que é? Tem gente aqui atrás, ficou tripulante para trás. Aí se desliga as turbinas, descem as portas, para que possa entrar mais um. E toda vez que esse avião vai decolar, querido, existe mais alguém que precisa entrar. E o entendimento é: nós precisamos decolar, mas nós não podemos deixar ninguém para trás. É o que Deus tem me falado nesses dias. Vocês vão decolar, mas não podem deixar ninguém para trás. Sabe de uma coisa, esses dias, querido, eu estou ministrando para mim. Porque eu preciso, querido, de uma conclusão de Deus a respeito de algumas coisas. Eu preciso, sabe, algumas vezes de desacelerar essa turbina aqui. Às vezes eu já estou voando sozinho, sem um avião, irmãos. Às vezes eu sonho, sabe, que estou voando sozinho. Quando eu vejo, eu falo: meu Deus, eu estou só na minha cama. Sabe, nós precisamos, querido, caminhar juntos. Precisamos suportar. Suportar não é assim: eu te suporto. O suportar que a Bíblia fala é dar suporte. É suportar em amor, é dar suporte. O suportar é sustentar. Sabe, a gente precisa acabar com esse negócio: não sei o que, não concordo com fulano, não quero ir no culto do Beltrano. Essa palavra, irmão, para com isso, isso é religião. Isso é religião que você e eu falar tanto contra fulano é religioso. Quanto mais você aponta um religioso, demonstra que você é o maior deles. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais nós falamos, fulano é religioso, fulano é isso, fulano é aquilo, demonstra que eu sou o maior. Por quê? Porque quem julga, irmãos,
é o maior deles. Nós precisamos orar uns pelos outros, dar suporte uns pelos outros, sabe, caminhar juntos. Então Deus, Ele trabalhou muito mais rápido no coração daquele que até o momento era um ímpio. Ele trabalhou muito mais rápido no coração de um gentio, no coração de alguém que estava ali recebendo as primeiras revelações do céu, alguém que estava sendo ganho pelo próprio Deus. E Deus falou: Cornélio, vai lá. Ele falou: estou indo, Senhor. Aonde que é para eu ir? Aí chega para o servo, fiel, apóstolo, discípulo, amado, apóstolo da igreja de Jesus na terra, Pedro. Por favor, Pedro, vai lá pregar para Cornélio. Ah, não, Senhor, não concordo. Ah, não, Senhor, não vai dar certo assim não. Vai lá e procura Cornélio. Não, Cornélio não, qualquer um, mas esse não. Não, desse eu não gosto, nesse eu não vou. Não, depois. Deus vai mexer com a gente, irmãos. Sabe, daqui de cima dá pra gente ver todo mundo. É tão legal a gente ver assim, pessoas que estão recebendo. Tem gente com uma cara tão feia assim, irmão. Eu quero dizer para você, querido, abra seu coração, irmão. Deixa Deus tocar aí. Deixa Deus fazer. Sabe esse tempo dos restaurados, desses que precisam ser restaurados? Nós fomos muito alertados sobre isso nesses dias, nesses 4 dias. Quem esteve aqui, ouviu as ministrações. Parece que tem um tempo, irmão. Sabe, o Hudson liberou uma palavra muito forte na sexta, falando da cruz, falando sobre os mártires, sobre os apóstolos, de como eles morreram. Sabe, o pastor que pregou no sábado citou quase que a mesma coisa, assim, sem saber o que um e o outro tinha pregado, na conexão que o Espírito estava levando a gente. Muito, muito legal. E no final da palavra de sexta-feira, aí o Marquinhos estava falando, eu liberei algo aqui, falando a respeito de família. Falando sobre o evangelho da empolgação e o evangelho da convicção. Irmãos, o problema da igreja, quando eu digo igreja, é o meu e o seu problema, tá? Não é da igreja do fulano, do ciclano, não. O problema da nossa igreja, da nossa congregação, da nossa vida, o nosso problema é que a maioria de nós está no evangelho da empolgação e não da convicção. Do evangelho que faz quando dá. Esse é o evangelho da empolgação. Nós somos muito mais empolgados que convertidos. Porque existe também o evangelho da salvação e o evangelho do reino. O evangelho da salvação é ótimo, mas só te prepara para morar no céu. O evangelho do reino, ele te prepara para morar no céu e para estabelecer algo na terra. Irmãos, e para ser salvo, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui está valendo. Você já está lá, você aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida, bem-vindo ao reino, irmãos. Mas para estabelecer o reino na terra, para ser usado pelo Senhor, custa caro, irmão, e muito caro, é um alto preço. E aí é onde muitos de nós a gente fica pelo caminho, porque a gente quer ser salvo, mas não quer ser usado. A gente quer ser salvo, mas não quer estabelecer reino. A gente quer ser salvo, mas não quer ser profeta. A gente quer ser salvo, mas não quer salvar a nossa cidade. A gente quer ser salvo, mas não quer ganhar o nosso país. E é isso que Deus está mexendo na gente. E é isso que eu vou falar até o final da minha vida. Porque é isso que arde no meu coração. É para isso que eu fui chamado. Sabe o que acontece? Eu li aqui a passagem que Jesus, não é a antiga aliança, é agora, a nova aliança. Não é o profeta Moisés, não, Jesus. Aquele que não tinha amor, aquele que é amor, Jesus. Ele falou assim, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Aí todo mundo ficou com o olho assim, meu Deus. Irmão, não se prega isso. Por quê? Porque esse é o evangelho do reino. Eu vim trazer espada, por quê? Porque em determinadas ocasiões na sua vida, na sua família, pais vão estar contra os filhos contra os pais, irmão contra irmã, nora contra sogra, para que o meu nome seja estabelecido. Essa é a palavra, irmão.
Essa é a palavra. A melhor coisa que todo homem de Deus quer, que todo crente é andar em amor, andar tudo bem com a família. Eu quero e busco isso. Mas tem vezes que não vai dar, irmão. E como nós frisamos aqui, ele só falou que não veio trazer espada entre o marido e a esposa, irmãos. Esses são uma só carne, sempre tem que estar no mesmo alinhamento, senão não funciona. Mas o restante, irmão, você vai ter que deixar algumas coisas, você vai ter que decepcionar algumas pessoas para viver o evangelho da convicção. Você vai ter que romper alguns compromissos, romper algumas amizades, algumas reuniões, romper, irmãos, para viver o evangelho da convicção. Senão seu evangelho é da empolgação e não da convicção. Sabe? Abre sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz assim, olha, Mateus. Aleluia, Jesus. Lucas, vai em Lucas primeiro, deixa Mateus aí, depois a gente volta. Lucas 13 diz assim. Sábado foi ministrado sobre isso. Sobre que a cidade, ela precisa responder aquilo que está acontecendo. Porque senão Deus vai destruir a cidade. Irmão, que pancada, irmão. Foi forte, né? Irmãos, é a verdade, é isso mesmo. Sabe, nós estamos aqui em Lucas capítulo 13, verso 6. É o próprio Jesus, não é outro. É nova aliança, é amor aqui, irmãos. Jesus falou assim, então contou esta parábola. Quem estava contando a parábola? Ele, Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse aos que cuidavam da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Porque vou deixar ela inutilizar a minha terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e então a adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, senão o Senhor pode cortar. Jesus estava falando sobre isso, irmãos. Sobre o tempo que viria da nossa responsabilidade. Sobre o tempo que viria da gente produzir os frutos que Ele espera. Era Ele que estava falando aqui. Sabe qual que é a leitura profética dessa palavra? Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Você sabia que a figueira fala de quê? Figueira fala de quê? De figos? Também. O que é a figueira? A figueira representa Israel, irmão, sempre. Dizia assim, quando a figueira voltar a florescer, aí será o fim. Não existe isso. Você sabia que nós já estamos no tempo do fim, porque a figueira é Israel. O povo, a nação de Israel, ela voltou a se reestruturar novamente, ou seja, nós já estamos no tempo do fim. E Israel é o relógio de Deus. A figueira fala de Israel. E nós somos o Israel de Deus. Essa figueira fala da igreja. E esse homem que tem uma vinha é o Senhor. E nós estamos na sua vinha. A figueira está lá. E tem alguém, irmãos, que cultiva essa vinha. E intercede por ela. Você sabe quem é? Tem alguém que cultiva essa vinha, que deu seu sangue por ela, que intercede para que ela não caia. Aí chega o dono da vinha e vê a figueira lá. A figueira está plantada no meio da vinha. E sabe o que ele diz? Olha, tem 3 anos que eu venho aqui. Eu esperei o primeiro, esperei o segundo, esperei o terceiro, mas não dá fruto. Aí ele chega e diz assim para aquele que está cuidando, corta, porque está sugando a terra e não produz nada. Irmão, isso é doloroso. Não é com uma acusação que eu falo isso, é com temor diante de Deus, é com peso.
porque Deus está esperando algo de nós. Aí aquele que cuida da vinha, que é esse, Yeshua, diz assim, é aquele que intercede por nós, diga assim, olha ao dono da vinha, não, agora não, me dá mais um ano, só um ano, porque eu vou tirar a terra, eu vou remover a terra, eu vou expor as suas raízes, está escrito aí, e vou adubá-la. E se daqui a um ano ela não der fruto, aí sim o Senhor pode vir e cortar. Irmãos, esse é o nosso ano, querido, o ano de prorrogação. Esse é o ano de prorrogação que Deus está nos dando. Esse é o tempo de prorrogação que Deus está nos dando. É o tempo de prorrogação que pelo clamor de Cristo a igreja está tendo na terra. Oh, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Para que não sejamos cortados. Aí, fala de revolver a terra. Você sabe o que é terra, irmão? Terra representa o quê? Terra fala de quê? O que é terra? O que é barro? Homem. O que a palavra fala? Tu é pó. E para o pó, tu voltará. Por isso que fala que a carne é o alimento da serpente. Porque a serpente se alimenta de pó e nós somos pó. Sabe, revolver a terra, irmãos, é tirar carne. Sabe como a igreja vai começar a produzir? Quando a carne ela for mortificada, como temos dito aqui desde quinta-feira. A carne precisa sair, irmãos. O eu precisa sair, irmãos. A cultura racional precisa morrer. E quando sai a carne, expõe a base, a raiz. A nossa raiz precisa ser exposta. A nossa base do nosso espírito, a nossa essência precisa estar exposta. Aí sabe o que vai fazer? Vai adubar. Sabe o que é adubar, irmão? Colocar cocô. É? Sabe por que a vida da gente está tão cheia de cocô? Porque estamos sendo adubados. Para ver se damos uma resposta e começamos a produzir alguma coisa. Sabe, Deus está tirando carne e colocando adubo. Para fortalecer as raízes. Se você for ver, não precisa abrir não. Se você for ver em Lucas no capítulo 3, o mesmo escritor, Lucas 3, está falando a respeito de João Batista. Quando João Batista vem anunciando o caminho do Messias, antes de Jesus ele está falando sobre isso, sobre o machado posto na raiz. Ele já está dizendo, liberando essa mensagem, eu vou ler para você. Diz assim, olha, em Lucas no capítulo 3, João Batista fala assim, ó, Lucas 3, verso 5, todo vale será aterrado. Irmãos, vê se isso aqui não fala de alinhamento. Olha aqui, o que Deus me mostrou hoje à tarde. Como está escrito, todo vale será aterrado, vale é buraco, vai ser aterrado. Toda montanha ou colina, que é um elevado, vai ser nivelado. Estradas tortuosas serão endireitadas, e caminhos acidentados serão aplainados. Isso fala de quê, irmãos? Alinhamento. João Batista está dizendo, ele virá para trazer um alinhamento entre os céus e a terra. Aonde tem buraco, Natan, vai ser aterrado. Aonde tem colina, vai ser aplainado. Aonde caminhos estão tortos, vão ser endireitados. Mas vai ficar tudo retinho. João Batista estava proclamando isso. 6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras. Quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Sabe por quê? As pessoas vinham até João para ser batizada. E o que João fazia? O batismo do... João fazia batismo de quê? De arrependimento. Mas as pessoas vinham até ele e não queriam se arrepender dos seus pecados. Não queriam deixar suas antigas práticas, não queriam se renovarem. Elas estavam apenas com medo da ira vindoura. Por quê? Porque João Batista já ministrava sobre isso. João Batista, antes da vinda de Jesus, já estava ministrando sobre o fim. João Batista era um profeta, irmãos, estava liberando sobre o fim, sobre o que aconteceria. Então o povo, com medo daquilo que aconteceria,
O povo com medo de morrer e ir para o inferno, o povo queria o batismo. Mas não é esse o sentido do batismo. E João estava falando assim, quem que foi que ensinou isso para vocês? Fui eu que falei isso para vocês? Que vocês têm que batizar para não ir para o inferno? Foi eu que ensinei isso para vocês, que o batismo serve para isso? Não. O batismo é para arrependimento. É para vocês deixarem aquilo e viverem algo novo. E ele já estava falando sobre isso. 8. Produzam frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Você está ligado? O que ele está dizendo? Não dê desculpas. Não começa a falar, não, nós somos filhos de Abraão. Não interessa que vocês são filhos de Abraão. Essa era a moda da época. Nós somos filhos de Abraão, linhagem de Abraão. Nós somos hebreus. E João Batista estava dizendo, não interessa o que vocês são. Se não se arrependerem, a coisa vai ficar feia para vocês. Demonstrem frutos de arrependimento. Aí dizia assim, o machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí João Batista falou isso. Jesus está falando a mesma coisa lá em Lucas. Contou uma parábola a respeito da árvore. Jesus novamente em João, capítulo 15, fala, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, dizendo a mesma coisa, dizendo, querido, que é um tempo de frutificar. Como todas as árvores que são plantadas, há tempo de frutificar, querido. O nosso tempo está se esgotando. Você já viu aqueles contador de tempo de areia que vira assim e vai caindo aquela areiazinha? Vai ficando assim um fiozinho até o final. Nosso tempo está se esgotando, irmãos. Foi dado um tempo para a igreja agir na terra, irmãos. Corresponder. E nós falamos esses dias aqui também sobre a ação do pecado. A ação da iniquidade sobre o povo. A ação da iniquidade sobre a minha vida, sobre a sua ação do pecado. Mas eu quero te dizer, querido, que além disso, muitos de nós conseguimos nos livrar da ação do pecado, mas nós estamos sob a ação da falta de foco, das distrações, da acomodação. E sabe o que faz? Vai todo mundo para o mesmo pacote. Sabia? O que peca e o desfocado está no mesmo sentido. O que prostitui, o que adultera, o que fornica e o que está sem destino está na mesma ação. Que isso, pastor? Vou te mostrar só um texto aqui, porque a gente não tem tempo. Tiago 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Os pecadores, eles estão no mesmo sentido que as pessoas de duplo ânimo, ou ânimo dobre, ou inconstantes, é a mesma coisa. O mesmo Tiago, de capítulo 4, o mesmo Tiago, no capítulo 2, verso 22, diz assim: Tiago 2, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Olha, irmão, vírgula. Projeta para mim, vírgula, diz assim. Tiago 2, verso 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de mim, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago 2, 6. Tiago 1,
Então é Tiago 1. Tiago 1:6. Projeta para mim. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Irmãos, o ânimo dobre, ou seja, ser instável diante de Deus, nos faz não receber absolutamente nada de Deus, como o pecador também não recebe. E aí está falando de incredulidade, querido, de não crer, e por não crer não se posicionar. Foi o que aconteceu com os espias. Eles foram espiar a terra, e eles não pecaram lá, eles não prostituíram, eles não mentiram, eles não adulteraram, eles não pecaram, mas eles não creram. E por não crerem, não se posicionaram. E por não se posicionaram, perderam a sua herança e morreram no deserto. Qual foi o pecado deles? Não foi fornicação, não foi imoralidade, não foi mentira, não foi não pagar conta. Qual foi o pecado dos espias? Não crerem no que Deus falou que faria. Então, morreram no deserto. Irmãos, a areiazinha está caindo, e o tempo do Senhor está sendo estabelecido. Salmo, capítulo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Pois será como árvore. Quem que é a árvore? O homem que confia no Senhor, que espera no Senhor, é a árvore. E é exatamente nessa árvore que João Batista diz: o machado está posto sobre a raiz. No seu tempo, se ela não produzir, o machado vai cortar a sua raiz para que ela tombe. E sabe o que mexe mais comigo? Tudo isso está na nova aliança, liberada pelo próprio Cristo, no qual uma dessas parábolas saiu da boca dele. Posicionamento sobre aquilo que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Aleluia, Senhor. Ah, Deus. O Senhor, pode manter aberto em Atos. O Senhor começou a falar comigo hoje à tarde. Eu quero que você leia na sua casa. Nós não vamos ler aqui sobre Tiago. Temos alguns textos, mas Deus começou a falar Tiago fala de obras. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pensamos assim: eu estou santo, pastor, e não é essa obra que Tiago fala. Tiago fala de obras mesmo, de você fazer algo concreto. Como se fosse essa jardineira, algo concreto. Não é a obra da santidade. Não é a obra da bondade, da longanimidade, é obra concreta. Tiago, irmão, no capítulo 2, ele fica revoltado. Tiago, no capítulo 2, ele começa a falar: gente, fé sem obras é morta, não existe. Aí começa a falar: olha, Abraão não foi justificado pelas obras, porque ele não teve que sacrificar o filho, para mostrar para o Senhor que ele amava a Deus. Raabe não foi por causa dela ter colocado lá o cordão vermelho e ter salvado os espias quando eles foram na terra que ela foi salva. Não existe fé sem obras. Isso é conversa fiada. É isso que Tiago está dizendo. E bravo, irmão, nervoso. Você vê pelos escritos o que ele estava escrevendo. Chamando a atenção da igreja a ter obras, a fazer algo de concreto. E esse é o tempo, querido, que nós ouvimos aqui esses dias.
Nós vimos a indignação daqueles que ministraram, a indignação no espírito daquilo que Deus está movendo, da necessidade de fazer algo. Agora eu quero dizer para você, querido, como a mensagem que Deus começou a me dar aqui, quando eu liberei, comecei a falar sobre as ofertas a respeito de Lázaro. O avião não pode decolar, gente, com pessoas para trás. Nós precisamos ser suporte uns para os outros. Eu quero dizer para você, querido, Deus está nos tratando nesses dias. Essa manhã foi uma manhã de cura. Essa manhã foi uma manhã de cura interior, onde Deus trabalhou no coração, onde Deus trabalhou na alma, onde Deus veio cirurgicamente com o seu bisturi, sabe, trabalhando entre juntas e medulas. Foi uma manhã cirúrgica, foi uma manhã de cura. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender isso. Que nós vamos ter agora que nos aliançar, que um pegar nos braços dos outros. Sabe, quem não está acostumado com isso vai ter que aprender, irmãos. Aquele irmão que está enfraquecido, aquele que está caído, são coisas diferentes, tá? Caído é quem está no pecado, enfraquecido é quem está fraco. Às vezes o irmão fala assim, pastor, estou com um problema. Aí vai contar o problema dele, não é problema, é pecado. Pecado não é problema, irmão. Pecado é pecado, problema é outra coisa. Então nós temos que entender, querido, quem está caído, quem está enfraquecido, quem está desfocado. Sabe, essas pessoas precisam entender isso, irmãos. E assim como Pedro, quando começou a andar sobre as águas, no auge do sobrenatural, ele afundou e levantou a mão na hora e disse, Senhor, socorre-me. Me ajuda antes que seja tarde. Nós precisamos entender, querido, essas pessoas precisam levantar suas mãos e dizer, me ajuda. E nós, querido, que de alguma forma, nesse tempo, eu digo agora, não estou falando que existe alguém aqui que está livre disso, que é o santo dos santos, não. Alguém que está de pé hoje, amanhã pode estar caído. Estou dizendo hoje, agora. É dia a dia, um leão por dia. Aquele que está de pé, irmãos, vai ter que aprender a dar a mão para aquele que está caído, e o que está caído vai aprender a ter que pedir socorro nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, aquele que está perdendo as suas forças, ele vai ter que aprender a dizer, eu preciso de ajuda. Porque senão, querido, eu quero te dizer, não adianta fazer cara feia para mim, ficar vermelho, irmão, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. E se eu não te ajudar, querido, porque às vezes você não deixou que eu te ajudasse, eu não vou cumprir o meu propósito. Porque eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trazer você para a nave, trazer você para o avião antes que ele decole. Eu preciso fazer isso. A equipe de governo dessa casa precisa fazer isso. Nós precisamos ajudar você. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos ser Barnabés. Aqueles que direcionaram o apóstolo Paulo para o centro daquilo que ele seria. A palavra Barnabé, o nome de Barnabé, não era Barnabé, era José. O nome de Barnabé era José. O apelido dele era Barnabé. Bar significa o quê? Bar, filho. E Nabé. Nabé é uma palavra que fala de profeta, fala de descanso e fala de consolação, que seria o Espírito Santo. Então a palavra Barnabé, que é o apelido de José, significa filho do descanso. Sabe por quê? Porque ele levava pessoas a descansarem em Deus. Ou filhos da consolação, que quer dizer filhos do Espírito Santo. Você está em Atos. E é disso, exatamente disso, que nós vamos ler aqui para a gente estar encerrando.
Atos capítulo 4, nós vamos ficar em Atos. Atos capítulo 4, verso 36 diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma porção de terra, vendeu-a e trouxe o preço completo e depositou aos pés dos apóstolos. Nós estamos em Atos capítulo 4, amém? Sabe por quê que em Atos capítulo 5, Ananias e Safira foi fulminado? Por causa de Barnabé, porque ele subiu o nível. Irmãos, esse é o tempo que uma geração vai subir o nível. Vai subir o nível da intensidade, da busca, da ação do céu, da ação de Deus. E por isso que muitas coisas a gente não vai precisar fazer mais. Olha, você não pode cantar, você não pode tocar, você agora senta. Você está disciplinado, sabe por quê? Porque Deus mesmo está fazendo isso. Olha, Barnabé, o Espírito Santo falou com ele. Vende um campo e entrega tudo que você tem aos pés dos apóstolos. Não estou falando que é para você fazer isso não, viu, irmão? Estou falando que o Espírito Santo falou com Barnabé, mas se falar com você também, você obedece. O Espírito Santo falou com Barnabé, e sabe o que ele fez? Obedeceu prontamente, pum! Porque ele obedeceu, ele subiu o nível. Aí o Espírito Santo falou com outro, falou com Ananias, vende um campo, não foi o pastor que falou, foi o Espírito Santo. Vende um campo e põe tudo aos pés dos apóstolos. Ele foi lá e botou só a metade. Virou cinza na hora. Por quê? Porque alguém antes dele elevou o nível. Alguém antes dele foi capaz de obedecer sem retroceder, sem duvidar, sem pestanejar. Está entendendo isso? Atos 9, vai um pouquinho para frente, Atos 9, 18 diz assim: Atos no capítulo 9 vai falar de Paulo, de quando ele caiu, suas vendas dos olhos também caíram, ele ficou um tempo cego durante 3 dias, Deus ficou trabalhando na vida dele, quando ele se encontra com o Senhor, Saulo é transformado em Paulo. Agora veja isso, irmãos, veja isso, Atos capítulo 9, verso 26, diz assim: Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Por quê, irmãos? Porque ele era o cão. Paulo era ruim, era nervoso. Agora ele está convertido. Aí diz aqui em Atos 9, 26, que ele chega em Jerusalém, procura estar junto com os discípulos, procura estar na igreja, mas todo mundo não estava crendo muito nessa conversão dele, não. E diz assim: Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Você está entendendo o que Barnabé está fazendo? Barnabé vai lá, aparece, pega Paulo e apresenta, vem cá, Marquinho e Luiz Cláudio. O Marquinho vai ser o Paulo, que disse que Paulo era mais baixo, era meio calvo assim, bonitão. Era baixo e calvo, então esse é Paulo. E esse aqui é Barnabé, o filho da consolação. Pega aqui no braço dele, isso, e traz ele para cá, que é a igreja está falando o quê? Paulo? Que Paulo? Esse cara é um doido. Esse cara trazia cartas, prendia os cristãos a cavalo e saía arrastando e acabava com todo mundo. Isso aí está convertido agora, tu tem certeza? Tu te responsabiliza. Põe tua mão no fogo. E ele... E Barnabé apresentou Paulo à igreja.
e contou o testemunho dele. Por quê? Porque Barnabé tinha nome, irmão. Barnabé era o cara. E contou o que o apóstolo Paulo tinha feito, como o Senhor tinha encontrado ele no caminho de Damasco, a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Então a igreja aceitou ele. Fica aí, vocês dois, não solta dele não. E você vai para a Bíblia. A igreja aceitou ele, diz assim, verso 29, falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Por quê, irmãos? Esse Paulo, irmão, ele foi criado na mesa de reis. Esse Paulo, ele foi discipulado por Gamaliel, que era o maior teólogo que existiu naquele tempo. Paulo era um homem de dupla cidadania. Paulo era um homem que foi trabalhado para ser um rabino, que conhecia a lei assim a fundo. E agora ele está convertido. Como eu falei para você, querido, igual aconteceu com Cornélio. O próprio Jesus veio e jogou esse aqui do cavalo para trazer ele para si. Deus está movendo as águas, irmãos. Deus está acelerando o tempo. Aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, Deus está fazendo sozinho. E sabe lá em Cornélio por que Deus fez isso? Porque Cornélio era romano. E ele estava em Cesareia. Ele estava em Cesareia porque existia uma tropa romana em Cesareia. Mas por pouco tempo ficariam ali. Logo, logo, esse Cornélio voltaria para a capital, que era Roma. E ele precisava voltar para Roma convertido. E por isso o Senhor envia Pedro para poder discipular ele. E Pedro ficou questionando. Mas esse aqui era um homem. E quando ele se converte, irmãos, o mesmo enjoamento que ele tinha lá no mundo, agora ele está causando um rebuliço na igreja. Agora ele quer discutir com os magistrados, agora ele quer falar, os gregos, que eram os entendidos da época, os conhecedores, os filósofos, e Paulo falava de olho a olho com eles. Aí sabe o que diz a palavra? Mas eles procuravam matá-lo. Sabe o que os gregos começaram a falar? Vamos matar esse Paulo, vamos dar cabo dele. Igual a gente fez com Cristo, nós vamos fazer com ele. Aí diz aqui, olha, no verso 30. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram Paulo para Tarso. Falou, olha Paulo, você vai embora. Tu dá muito problema, cara. Tu dá muito problema. Quando tu era ímpio, tu dava problema. Quando tu virou crente, tu também dá problema. Tu dá muito problema, ninguém aguenta tu não, vai para lá. Vou te mandar lá para a tua terra, vai para Tarso. Porque ele estava em Jerusalém. E em Jerusalém, queriam matá-lo. Então a igreja, que agora já conhecia ele, falou, cara, tu fala demais, e tu quer pregar para todo mundo, e tu entra onde não é chamado, vai para lá, vai para Tarso. Acompanha comigo. E diz a palavra assim, Atos 11, verso 21, diz assim, caminha para frente. A mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso em Jerusalém. Chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Porque Barnabé também estava aqui, ó. Olha o Barnabé aqui, em Jerusalém. Só que eles enviaram Paulo para lá. Para onde que Paulo foi? Para Tarso. Mas Barnabé continuou em Jerusalém. Agora eles vão pegar Barnabé e vão enviar Barnabé para Antioquia. Vai, Barnabé, para Antioquia. Tá aí, ó. Chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé para Antioquia. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Mas a palavra fala, querido, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e um homem de bem. E por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Irmão, não fica um questionamento para a gente, por que as pessoas não se unem ao Senhor hoje, então? Não fica assim uma lacuna na nossa vida, assim, sabe? Um sentimento de incapacidade, pensando. Diz aqui em Antioquia, que era uma das cidades mais importantes da época. Diz aqui que ele começou a mover ali
E diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, para buscar Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Esse aqui, ele foi mandado de Jerusalém para Antioquia. Chegou na Antioquia, ele começou a obra em Antioquia. Começou uma igreja. E diz a Bíblia, que você leu, que a igreja cresceu. A igreja rompeu, a igreja explodiu em Antioquia. Antioquia, querido, foi o principal centro, foi o principal foco do cristianismo. Porque você vai ver que nessa cidade foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Porque pela primeira vez começou a se formar aqui uma igreja de gentios. Uma igreja que não era de judeus, era uma igreja de gentios, agora em Antioquia. Com quem? Com esse judeu aqui. Com esse homem que tinha fé não somente em Deus, mas tinha fé nas pessoas. Com esse homem Barnabé, ele começou uma igreja de gentios. Pela primeira vez a igreja se abre aos gentios. Pela mão de quem? De Barnabé. Quando a igreja está grande, a igreja está bombando, a igreja está lotada, sabe o que esse homem faz? Aquele lá está sozinho, lá está triste em Tarso, porque ele converteu e está lá. E diz que ele partiu, vai lá buscar seu filho. Diz a palavra: partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, traz ele para Antioquia, conduziu para Antioquia. Conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Em Antioquia foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Sabe quando os discípulos foram chamados de cristãos? Quando um homem confiou em outro homem. Quando um homem, Barnabé, tinha apresentado Paulo para a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém ficou meio assim, e enviou ele para Tarso. Esse aqui foi para Antioquia, preparou a igreja em Antioquia e trouxe o apóstolo Paulo para estar com ele, que ainda era só o Saulo, para ser co-pastor, para ser o braço direito dele. Sabe o que Barnabé falou? Cara, tu só dá problema, mas eu vou te ajudar. Sabe o que Barnabé falou para ele? Cara, eu não sei o que acontece contigo, não sei se tu ainda está meio desfocado, desalinhado, mas eu vou te ajudar, fica comigo aqui. E diz aqui, querido, que durante todo um ano, eles ficaram trabalhando. Durante todo um ano, Barnabé ficou exercendo paternidade sobre Paulo. Durante todo um ano, Paulo, ele foi discipulado por Barnabé. E depois disso, querido, se estabeleceu a primeira igreja, agora gentílica. Não era uma igreja de judeus, gentios convertidos a Jesus Cristo. E foi pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Olha aqui, o que vai acontecer? Nós precisamos, querido, entender disso que está acontecendo. Nós estamos falando aqui de restaurados e de restauradores. O espírito de Barnabé precisa vir sobre nós. Amém? O espírito de Barnabé precisa vir sobre nós. Precisa vir sobre nós. Quando eu digo nós, querido, eu digo todos nós. Sobre a minha vida, sobre a tua vida. Sabe, o espírito da restauração. De um homem que confia em outro homem. De um homem que tem paciência com outro homem. De um homem que investe naqueles que muitas vezes ninguém quer. Isso é um chamado, isso é um ministério. E olha como é que a coisa é tão séria. Caminha para frente, Atos capítulo 15 diz assim, abre aí, que você vai ver. Atos capítulo 15 diz assim, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Vai olhando, irmão. Vai olhando que a sequência está mudando. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Mas não é Barnabé mais que está falando. Não era esse aqui. Esse é maior. Não é esse maior que estava discipulando o menor? Alguns dias depois, disse Paulo
a Barnabé. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O filho está se tornando maior do que o pai. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos visitar os nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Eles eram missionários. Vamos voltar nas igrejas e ver como eles estão. Barnabé aconselhou a Paulo que tomasse consigo, que levasse consigo a João, chamado Marcos. Barnabé falou para Paulo: Paulo, vamos levar João Marcos nessa viagem, ele está precisando da gente. João Marcos, ele é encrenqueiro. João Marcos, sabe, está complicada a situação dele. Vamos levar ele com a gente na viagem. Olha aqui, olha o Paulo. Mas Paulo não queria levar consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Você está vendo, irmãos, que às vezes o Espírito não muda. Agora Paulo ele já está por cima da carne seca, agora é ele que está mandando no Barnabé. E o Barnabé fala: Paulo, deixa eu te falar, cara, vamos levar João Marcos com a gente. Ele fala: de jeito nenhum. Naquela vez que nós fomos para Panfilha, o negócio encrespou lá, ele largou a gente e voltou sozinho. Dessa vez nós não vamos levar ele não. Aí Barnabé falou: mas Paulo, só faltou Barnabé falar: ô baixinho, eu ajudei você quando você precisou, e agora que você precisa ajudar os outros, você não quer ajudar? E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a discutir, quase saíram no braço. Quase saíram no braço. Diz aqui a palavra assim, verso 39. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Irmão, presta atenção nisso. Sabe, a coisa ficou feia, o atrito ali. Paulo não queria abrir mão de jeito nenhum. Eu não vou levar João Marcos. E Barnabé, que é aquele homem que é um restaurador, aquele homem que é um discipulador, aquele homem que é um pai espiritual, que está ali cuidando, está dizendo: Paulo, vamos levar João Marcos. Ele: de jeito nenhum. E eles brigaram. E sabe o que diz? Que Paulo então escolheu Silas e foi para uma banda, para um lado. Mas Barnabé deixou ele embora. E Barnabé foi buscar o tal do João Marcos, irmãos. Você está entendendo isso? Você está entendendo que a unção, irmãos, de Barnabé é uma unção de restauração. Uma unção de achar tesouros escondidos. Uma unção de lapidar pedras brutas. Uma unção de investir naqueles que todos já desistiram dele. Querido, nós precisamos disso. Eu preciso disso, irmão. Eu preciso dessa unção, querido. Você precisa disso. Nós como igreja precisamos disso. Paulo escolheu um que já estava pronto. O apóstolo Paulo que você conhece. Ele escolheu alguém que já estava pronto, alguém que não dava trabalho, alguém que pregava bem, alguém que era influente. Silas falou: vamos embora, Silas, comigo. E Silas falou: vamos embora. E ele foi. Mas Barnabé falou: não, eu já te preparei, Paulo. Eu te levantei como apóstolo. E agora eu vou cuidar de João Marcos. Porque é ele que precisa de mim agora. Irmãos, você viu que agora era Paulo que estava dando as coordenadas. Por quê? Porque até o capítulo 13 de Atos, a palavra fala: Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Porque esse era o pai, aquele era o filho. Barnabé e Paulo. Mas depois, do 14º capítulo em diante, a palavra fala Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O filho se tornou maior do que o pai. Você já viu carta de Barnabé aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos? Você já viu a carta de Barnabé para eles? Mas você viu a carta de Paulo. Aí eu te pergunto, irmãos, o que seria de nós, o que seria da igreja de hoje, sem as cartas do apóstolo Paulo? O que seria de nós, sem as cartas do apóstolo Paulo? Mas o que seria do apóstolo Paulo, se não fosse Barnabé? O que seria do apóstolo Paulo, se não fosse o filho da consolação? Se não fosse o Barnabé? Aquele que investiu, aquele que acreditou. Irmãos, olha aqui para a gente poder
Olha aqui, olha o que acontece. Olha o que acontece. Esse aqui agora vai atrás do Marcos, do João Marcos, porque ninguém queria ele. Paulo agora já virou apóstolo. Paulo agora escreve as cartas às igrejas, é reconhecido. Ele falou, eu quero andar atrás de apóstolo, nada. Meu negócio não é andar atrás de quem tem título, meu negócio é cuidar dos excluídos, é cuidar de quem está precisando de mim, Barnabé. Aí ele vai andar com João Marcos. Lá na frente, 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Escuta isso, querido. Escuta isso e, por favor, entenda isso e receba no seu espírito. Lá na frente, agora Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo, dizendo assim, só Lucas está comigo numa viagem. Paulo está escrevendo, só Lucas está comigo numa viagem. Pega agora a Marcos, pega agora João Marcos, traz ele contigo, porque eu reconheço que ele é muito útil para o ministério, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Eu reconheço que ele é muito útil para o ministério. Sabe o que acontece, querido? Esse aqui preparou o outro. Agora aquele Paulo que falou, não quero esse Marcos, falou, olha, esse Marcos está de arrepiar. Esse cara está arrebentando tudo. Marcos agora está alinhado, está afinado, está focado. Traz ele para perto da gente. Agora ele quer, né, irmão? Mas quem que preparou, irmãos? Barnabé, que deve ter liberado Marcos e deve ter ido cavar outro poço em outro lugar. Querido, nós precisamos dessa unção. Nós precisamos da unção missionária de Paulo. Nós precisamos da ousadia de Paulo. Nós precisamos do entendimento espiritual de Paulo. Nós precisamos do nível de revelação de Paulo. Mas nós precisamos do coração de Barnabé, que era o coração de Jesus. Nós precisamos do coração de Barnabé. Nós precisamos da paciência de Barnabé. Nós precisamos do cuidado de Barnabé, da sabedoria, da calma, do apacentamento, do pastoreio de Barnabé. Para quê, querido? Para encher o avião e não deixar que o avião decole, ficando ninguém para trás. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, querido. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, em nome do Senhor. Cresça em nós, Senhor. Cresça em nós, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo aquilo que eu estou falando. Como eu falei para você, não adianta você fazer cara feia para mim, eu não tenho medo de cara feia. Não adianta, querida, a gente desistir, não vou ficar, vou sair, irmãos. Você não vai a lugar nenhum sem que Deus permita. Não adianta você mudar de igreja, mudar de cidade. Se seu lugar é aqui, Deus vai botar um anzol na sua boca igual um peixe e vai te trazer de volta. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. Nessa noite aqui existem Paulos e Barnabés. Nessa noite aqui existem aqueles que estão em restauração e aqueles que serão restauradores. E os dois precisam aprender, amém? Os dois precisam aprender. Por quê, querido? Porque todo aquele que está em processo de restauração, ele precisa aprender, querido, a pedir ajuda. Ele precisa aprender, irmão, a quebrar isso no íntimo dele, a dizer, pastor, a dizer pro presbítero, a dizer pro líder lá do seu convívio, para dizer, eu preciso de ajuda, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou sufocado, eu estou estafado, eu estou caindo, me ajuda. Sabe, querido, todo aquele que está num processo de restauração precisa entender a ser maduro. Por mais que você esteja ferido, machucado, desanimado, em nome de Jesus, seja maduro. Maduro para não ficar se escondendo, para não ficar se afastando, para que as pessoas notem
a sua carência, a sua ausência, maduro, querido, para se apresentar e dizer: me ajuda. Dizer como Pedro, naquelas águas, quando ele submergiu, Pedro levantou a mão e disse: Senhor, socorre-me, eu estou afundando. Se você está afundando nessa noite, querido, levanta a tua mão e pede socorro. Levanta a tua mão e pede socorro. Você vai precisar aprender isso. E os restauradores vão precisar. Os restauradores vão precisar dar a atenção necessária que você precisa. Nós vamos precisar aprender. Nós vamos precisar aprender a ter o coração de Barnabé, para dar a atenção que você precisa, para gastar o tempo com você que você necessita, para te forjar, nem que seja 1 ano, como foi com Paulo, até que você se torne um apóstolo, até que você se torne, sabe, aquele que vai liberar aquilo que Deus tem. Por isso eu quero orar nessa noite. Eu quero, querido, chamar você.